Então vamos ver na prática como é que faz a análise da qualidade do ar? Vamos lá, primeira coisa que você tem que fazer. Se o seu cliente tem mais de 60 mil BTUs, então você precisa fazer a análise da qualidade do ar, assim como você precisa ter um responsável técnico habilitado. E a emissão do documento que comprove a emissão. No caso da análise da qualidade do ar, existem duas formas, né? Ou você contrata o serviço, né? Absorve esse custo dentro do seu contrato, ou você absorve o custo e repassa para o seu cliente. Então, por exemplo, você pode contratar por um valor e revender por outro valor, tá? Isso também é possível. Você também pode deixar que o seu cliente contrate por conta. Então, por exemplo, no meu primeiro contrato, o cliente ele já tinha um laboratório que prestava esse serviço para ele, então eu não fiz nada. Já no meu último contrato, eu comprava o serviço, eu ligava no laboratório e falava assim, quanto é que fica, me faz um orçamento para esse cliente, vai ficar tanto. E aí eu simplesmente repassava o valor para o meu cliente com uma taxa administrativa em cima. Então eu falava para ele, eu vou adicionar uma taxa administrativa para cobrir despesa de hora, né? Hora homem para fazer a contratação do serviço e também despesa financeira, né? Eu tenho que pagar, tirar dinheiro da minha conta para pagar o laboratório, depois eu vou prestar o serviço vai ser prestado para eles, eu vou faturar, vou demorar 30 dias para receber, ou seja, basicamente para isso. Então existem essas duas formas de você trabalhar assim, três formas, desculpa, né? Ou você absorve 100% do valor e embute isso no contrato de algum jeito, ou você repassa para o teu cliente. Eu recomendo você colocar uma taxinha em cima do valor e deixar claro para ele o que é, por exemplo, uma taxa de serviço administrativa e, por último, você pode simplesmente falar, você pode contratar diretamente, eu vou te indicar aqui 3 laboratórios para você fazer o orçamento diretamente com eles. E aí, uma vez que você passou as informações para o laboratório fechou o orçamento com você, eles vão mandar uma equipe até o local, e aí lá no local vai se definir onde serão os pontos, né? Eu vou coletar na recepção, no escritório central, no estoque, e assim eles vão definir lá quais são em conjunto, né, com a empresa, né, em conjunto com você também, quais são os principais locais onde fazer essa coleta. Eu não recomendo, o cliente ele tem uma tendência a querer fazer coletar isso em locais onde não vai trazer problema para ele, tá? Então, por exemplo, ele quer coletar lá num lugar que não circula ninguém, que não passa ninguém, então eu não recomendo fazer isso, porque a função da análise da qualidade do ar é atestar que o serviço de manutenção está sendo bem feito, tá? É atestar que aquele ambiente é saudável. Então ele tem que ser feito num lugar mesmo onde tem gente, onde tem circulação, onde tem risco de contaminação, onde tem risco do CO2 estar lá na altura, é realmente onde tem maior probabilidade de dar problema. Porque se no lugar onde você tem maior probabilidade de ter algum problema não tem nada, então quer dizer que aquele ambiente está excelente, entendeu? Está numa condição muito boa. Então o técnico ele vai chegar lá e aí ele vai começar a medir. O que ele vai fazer? Ele vai usar esse equipamento aqui, que é ele coleta uma amostra de ar, né? Ele é um amostrador de ar. Esse equipamento aqui especificamente ele chama de impactador, se eu não me engano. Então ele coleta o ar, né? Tem uma bombinha de vácuo, ele puxa o ar e aí coleta o ar dentro de uma placa, né? Chama placa de PET. E aí eles levam essa placa para o laboratório e deixam em incubação, se eu não me engano, eu não sei se é em 3 dias, 5 dias, eu sei que o resultado em média demora uns 10 dias, né? Então ela fica lá em incubação para ela proliferar o máximo possível ali de colônias e tal, e aí com isso eles vão conseguir ali fazer a análise da parte biológica. Os demais itens, né, é feito também com instrumentos. Aí tem instrumentos para medir a velocidade do ar, que no caso é o anemômetro, tem o equipamento que é para medir o CO2, medidor de CO2, medidor de umidade, medidor de temperatura, e tem o equipamento também que é para medir a material particulado no ar, se eu não me engano. Se eu não errei nada, é isso, tá? E aí assim, eles vão lá, coletam, é rapidinho, tranquilo, não precisa tirar ninguém do ambiente, não precisa alterar nada na rotina do cliente, eles vão lá, coletam, levam para o laboratório e depois eles te enviam a análise do resultado. Bem, esse aqui é a análise de um resultado de um cliente meu, tá? Não é um material inventado, tá? É um material, deixa eu ver se ele tem alguma ordem aqui, eu não lembro agora, mas vamos lá, vamos começar por aqui, ó, página de 1 de 4. E aí ele vai colocar aqui, ó, o nome do cliente, tá? E aqui, ó, dados referentes a tipo de amostra, ar. Aí, ambientes climatizados, data da coleta, coletado por, acompanhante, quem foi da empresa que acompanhou. E aqui ele vai colocar, olha, o objetivo, ele vai citar aqui a resolução 09, a metodologia, também ele vai citar a resolução 09. Lembra que eu falei que a resolução 09, ela tem todos os parâmetros para fazer a análise da qualidade do ar. Então, os laboratórios, eles imprimem no próprio resultado a análise da qualidade do ar, tá? A análise da qualidade do ar, desculpa, a resolução 09, tá? Para já embasar o resultado. Aí aqui, ó, lembra que eu falei com relação à amostra? Então, aqui a gente tem, ó, pontos de amostragem. Então, nesse cliente foi coletado 12 pontos, tá? Então, tem lá, auditório, gerência comercial, sala 15, refeitório, sala de reunião, arquivo técnico, sala 53, comunicação social, entrevista, sala 12 de tributos, recepção, sala de curso, ou seja, eu escolhi lá os locais, em conjunto com o cliente, onde tinha mais gente, onde tinha maior probabilidade de ter um problema. Então, ele coloca lá, ar ambiente, menor ou igual a 750 unidades formadoras de coluna por metro cúbico. Aí, assim, ó, mediu-se 207,1. Né? Qual é o externo? 664. Aí ele determina aqui já boas condições ambientais. Então ele vai medindo aqui item a item. Aí, ó, por exemplo, nesse aqui, ó, que eu até comentei antes, né? Eu falei, esse aqui é onde geralmente dá o problema, que é CO2, ó lá. Ponto de amostragem, mesma coisa, ó lá, CO2, partículas por milhão. Partes por milhão, aliás. Menor ou igual a 1000. Aí esse aqui deu, ó, 1000
266, fora dos parâmetros, tá? Aí, poxa, a gente deu o problema, o que a gente faz? Vamos lá entender qual é o problema do local. Aí, quando a gente chegou nessa sala aqui de tributos, ela era uma salinha que ela ficava numa parte, como se fosse dentro da garagem, na parte interna, estacionava carro lá, tinha uma série de coisas, mas a sala, principalmente, ela era toda fechada, ela era toda lacrada, tá? E ela não tinha ventilação, ela não tinha janela, ela só tinha um ar-condicionado. Então, o que foi feito? A gente fez um trabalho, como era toda era uma sala toda de PVC, né, aquelas paredes de PVC envidraçada, e não tinha realmente tomada de ar. Então, o que a gente fez? A gente criou tomadas de ar. A gente pegou a porta, essa porta, que era aquela porta que no meio dela é vidro, né, embaixo é só o PVC, a gente cortou, colocou uma veneziana nela, e na parte superior a gente foi e fez vários retângulos, assim, para colocar venezianas. Então a gente colocou, como ela era um quadradinho mesmo, a gente colocou 2 de cada lado, tá? Exceto do lado direito que não tinha, se não me engano, ali era uma parede mesmo. E aí com isso o ambiente passou a ter uma tomada de ar. E aí na época a gente refez a análise e aí deu dentro do padrão. E é só isso aqui, gente, não tem segredo nenhum, tá? Aqui tem os outros itens, né, dessa análise. Aqui tem, deixa eu ver, pontos de amostragem, ou seja, os tipos de bactéria lá que foi encontrado. Aqui tudo dentro do padrão, material particulado. Enfim, foi super tranquila. Então lembra, olha, por exemplo, aqui, ó, o responsável técnico, ó, farmacêutica bioquímica. Aí tá aqui o registro dela. Então, assim, tem que ter o responsável, tem que ser idôneo, não pode, tem que ser acreditado. Existem boas empresas no país que fazem isso, né? Eu trabalhava com a ProLab, porque eu aprendi lá com o meu primeiro cliente, né? Eu já trabalhava com a ProLab e eu continuei trabalhando com a ProLab nos meus outros clientes. Mas há outras empresas também, tá? Tem a Conforlab, que é bem conhecida, e aí você pode entrar em contato com eles para verificar se eles atendem a sua região, como é que funciona, tá? Lembrando que você precisa fazer a análise da qualidade do ar quando o seu cliente, ele tem 60 a partir de 5 TR, né? Ou 60 mil BTU. Abaixo disso não tem necessidade de fazer análise da qualidade do ar. Igualmente, a anotação de responsabilidade técnica, porém, isso não desvincula a obrigatoriedade de ter o PMOC e também não desvincula a obrigatoriedade de seguir as recomendações da Resolução 09. Tá, beleza? Beleza, então. Na próxima aula vamos falar sobre Lei 13.589. Valeu!